Bem-vindo a todos, pessoal. Vamos continuar então o nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária Descomplicada para concurso. Lembrando, pessoal, como é que você pode ajudar o nosso canal? Dando aquele joinha nos nossos vídeos também. Caso você ainda não seja inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E também a gente está começando um projeto lá no Instagram. Então também nos siga por lá, porque lá tem algumas novidades. O conteúdo é totalmente diferente do que você vê aqui no YouTube. É Diego Jacques _. Vamos então para a aula de hoje. O que a gente vai falar, pessoal? A gente vai falar principalmente sobre os aspectos do orçamento público e também os tipos de orçamento público. Esse tópico, pessoal, vem despencando ultimamente nos concursos públicos. E aqui, então, uma breve apresentação sobre mim. Caso você queira saber mais, é só ler essa observação, essa apresentação. E agora, então, a gente vai falar dos aspectos. São 5 aspectos do nosso orçamento público. A gente aqui, antes de entrar em cada um deles, vou passar de forma geral quais são esses 5 aspectos. A gente tem o aspecto gerencial, depois a gente vai ver o aspecto político, depois o aspecto jurídico, o terceiro. O quarto vai ser o aspecto contábil técnico. E por último a gente vai ter o aspecto econômico. E agora então a gente vai tratar sobre cada um deles. E começando pelo aspecto gerencial. Olha só, pessoal. A gente fala que nesse aspecto o orçamento é utilizado como instrumento de planejamento. Tá vendo? Olha só. Grave bem essa palavrinha aqui. Planejamento, accountability e gestão. E aqui vamos para os exemplos. O orçamento voltado para programas, resolução de problemas da sociedade. O que acontece, pessoal? Principalmente agora por meio do PPA e para a LDO, o nosso orçamento deixou de ser apenas uma peça que você não se preocupava com o quê? Com o futuro. Agora a gente tem, por meio do aspecto gerencial e principalmente a interligação tanto do plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem um instrumento muito forte o quê? Do nosso orçamento no planejamento. Então todo o gasto que a gente vai fazer aqui agora, por meio desse aspecto gerencial, eu tenho que verificar, por exemplo, como é que eu vou fazer isso de forma planejada. Então, por exemplo, eu vou fazer um gasto na área de saúde, eu não só posso sair lá gastando. Eu tenho que fazer, por exemplo, todo um planejamento falando, olha, eu vou fazer uma campanha de vacinação, isso tem que ter indicadores, isso daqui tem que ter alguma meta-alvo, eu tenho que saber como é que vai resolver aquele problema, por exemplo, de algum tipo de doença, alguma endemia. Então, tudo agora no meu orçamento eu faço de forma planejada. Além disso, a gente tem um critério da accountability. Traduzindo aqui para o português, seria mais ou menos a responsabilidade na gestão. Então agora os administradores públicos, além de fazer de forma planejada os seus atos, você tem de fazer de forma que você consiga a sociedade verificar essa prestação de contas e também o gestor, além de prestar contas, ele também tem que ser responsável pelos seus atos. Então a gente verifica que esse termo de accountability ele está tanto vinculado à nossa transparência quanto também na prestação de contas. E o nosso último aspecto aqui é de gestão, ou seja, o orçamento público ele tem que ser uma forma de gestão, ou seja, o gestor público, o administrador público, ele tem que utilizar todo esse nosso orçamento para resolver os problemas da sociedade e facilitar a gestão dos recursos públicos. E agora a gente vai para o segundo aspecto do nosso orçamento público, é o aspecto político do orçamento. Então aqui ele reflete as escolhas dos governantes eleitos. Então, por exemplo, a gente teve o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, o ProUni. O que quer dizer isso, pessoal? Além de você ter aquele aspecto gerencial, o orçamento público ele é a principal forma de você implementar as políticas públicas. Então, toda vez que, por exemplo, tem uma plataforma política, campanha eleitoral, o que os governantes fazem, os candidatos a serem governantes? Eles falam, olha, minha plataforma vai ser aumentar benefícios sociais, minha plataforma vai ser, por exemplo, dar mais subsídios, por exemplo, a setores econômicos, por exemplo, na área de agricultura, na área de turismo. Então ele tem toda uma plataforma política e quando ele entra então na administração pública, ele utiliza o orçamento público para colocar em prática aquilo que ele prometeu na sua campanha eleitoral. Então a gente tem um aspecto político onde o governante, ao entrar na administração pública, ele coloca em prática tudo aquilo que ele comprometeu, principalmente ali na campanha eleitoral. E o terceiro aspecto, o aspecto jurídico do orçamento. É a formalização do orçamento por meio de leis ordinárias específicas por processo legislativo próprio. Então, pessoal, olha só, a gente verifica que o nosso orçamento, principalmente a nossa lei orçamentária anual, ela é uma lei ordinária. E pelo fato de ela ser uma lei, você tem que seguir todo o processo legislativo, que está previsto principalmente lá na Constituição Federal. Então a gente verifica, por exemplo, lá na parte da União, é o presidente da República que encaminha, depois você manda para o Congresso Nacional, que ele vota, faz toda ali aquela parte das emendas dentro do Congresso Nacional, e por último, a lei volta para o presidente da República para ele sancionar ou então vetar alguns artigos. E por último, o Congresso Nacional ele pode manter ou não aqueles vetos propostos pelo Poder Executivo. Então esse aspecto jurídico aqui quer dizer o nosso orçamento público como uma lei ordinária que tem de seguir todos aqueles trâmites, principalmente os constitucionais.
E aqui, o nosso exemplo é principalmente o atendimento das regras constitucionais sobre o nosso processo legislativo orçamentário. Lembrando, pessoal, a gente vai ter uma aula específica como é que funciona esse processo legislativo orçamentário. Por mais que o nosso orçamento seja uma lei ordinária, a gente verifica que ele tem uma tramitação diferente das demais normas, mas isso a gente vai ver num ponto específico aqui no nosso curso. Agora, então, a gente vai falar do nosso quarto aspecto, que é o aspecto contábil e também o aspecto técnico. Aqui ele registra de forma sistemática e padronizada as previsões de receitas e despesas do governo e também qualquer outra questão que envolve a questão mais formal do nosso orçamento público. Quais são os exemplos? Elaboração do nosso orçamento com base nas portarias de classificação da receita e despesa, manual técnico do orçamento. Então aqui, pessoal, é mais ou menos o seguinte, a gente pegar os princípios principalmente contábeis, de contabilidade pública, princípios gerais de orçamento público, a gente sistematizar tudo que está na legislação e fazer então o nosso orçamento de uma peça bem técnica e uma peça também seguindo todas as metodologias. Então aqui é você traduzir para uma linguagem técnica tudo aquilo que a legislação colocou como competência desse nosso orçamento público. Porque se você não tivesse, pessoal, essa padronização, o orçamento seria uma verdadeira bagunça. E principalmente por meio dessa questão contábil e técnica, a gente verifica, por exemplo, você entender no orçamento da União, classificação da receita, despesa, principalmente por natureza, a gente vai, por exemplo, para um município, vai para um estado, qualquer município do Brasil, qualquer estado do Brasil, a gente vai ter uma mesma linguagem. Isso daí é muito mais fácil para você o quê? Consolidar as contas públicas, você fazer análises. Então, quando você coloca esse aspecto técnico e contábil do orçamento público, ele é muito bom para você fazer comparações e verificar, por exemplo, quais são os estados melhores em termos de ranking de transparência, de prestação de contas e também de demonstração dessas despesas para a sociedade. Então, esse aspecto contábil e técnico, ele é muito bom nessa questão da padronização, porque a gente consegue fazer as várias comparações em vários entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E por último, a gente tem um aspecto econômico do nosso orçamento, que lembra muito o que? As funções econômicas da atividade estatal, que são quais? Alocativa, distributiva e estabilizadora. Se você tiver dúvida, a gente tem um vídeo completo aqui no canal, vai estar bem aqui no card falando dessas funções. Então aqui, pessoal, por meio desse aspecto econômico, o nosso orçamento é uma ferramenta de intervenção do Estado na economia, influenciando a estabilização econômica, a ampliação dos níveis de atividade econômica e a distribuição da renda. E a gente tem como exemplo o quê? Política de distribuição de renda, Bolsa Família, o imposto de renda. O que acontece com o imposto de renda? Quem ganha mais paga mais para o Estado e com esse pagamento maior de quem ganha mais, você consegue fazer as políticas públicas. Além disso, a gente tem política de geração de emprego, é uma forma excelente de você estabilizar a economia e também a geração de infraestrutura, por meio dessa política alocativa do Estado. Então ele está gerando cada vez mais o quê? Ponte, portos, aeroportos, isso tudo você desenvolve o Estado e você consegue então colocar principalmente a gente aqui em nível de atividade econômica, de exportação. Isso ajuda muito ao que você desenvolver o país como um todo ou então determinada localidade. E com isso a gente finaliza os 5 aspectos do nosso orçamento público. Vamos rememorá-los? Primeiro a gente falou do gerencial, depois a gente falou do político, depois a gente falou do jurídico e agora a gente falou tanto do contábil quanto também do econômico. E agora então, para saber se você aprendeu bem essa matéria, a gente vai fazer algumas questões. Ao considerar o orçamento público sob a perspectiva dos estágios da reforma orçamentária, iniciamos com a lógica do orçamento por objeto. Em seguida, passamos pelo orçamento por desempenho, até culminar no orçamento como instrumento de planejamento e accountability. Esses elementos caracterizavam a evolução do orçamento como um instrumento de natureza gerencial. Então vamos lá, pessoal. Tá vendo aqui as palavras-chave? Ele falou tanto como instrumento de planejamento, quanto também instrumento de accountability. Então isso daqui é exatamente qual? Nosso aspecto gerencial do nosso orçamento público. Então o item está certinho. Próxima questão, sobre o aspecto econômico, caracteriza-se como um instrumento para a atuação do Estado, cuja ação visa a estabilização ou a ampliação dos níveis da atividade econômica. E aí, pessoal, certo ou errado? O item está certinho, né, pessoal? Exatamente. Aqui a gente falou de apenas 2 funções, tanto a estabilizadora quanto também a forma alocativa da ampliação dos níveis da atividade econômica. Então está certinho essa nossa questão. Sobre o aspecto técnico, relaciona-se à obrigatoriedade de observância da técnica orçamentária, sobretudo em relação à classificação clara, metódica e racional da receita e da despesa pública. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Mais uma vez, o item está certinho, né? Exatamente com esse critério técnico aqui, a gente consegue colocar aqui uma metodologia padrão para fazer o nosso orçamento público. E por último agora,
Quando se trata o orçamento como resultado do processo de avaliação de demandas e de escolha entre alternativas, ressalta-se a sua natureza financeira. Se destacar das questões fiscais, receita, despesa, déficit e dívidas, é a natureza econômica no orçamento que aflora. E aqui, pessoal, lembra? Quando eu trato de receita, despesa, a gente está falando principalmente o quê? De metodologia. Então, a gente está tratando do critério contábil e não do critério econômico. Então, está aqui exatamente, não é a natureza econômica que a gente está tratando quando fala de receita, despesa, déficit e dívida. Isso daí é o que? Uma questão mais metodológica de classificação de receita e despesa e não propriamente de natureza econômica. A econômica, pessoal, é quando o Estado atua na atividade econômica. Lembra? Alocativa, distributiva e também a estabilizadora. Não é o foco aqui da questão. Então aqui o foco foi praticamente só trazer a metodologia de receita, despesa, déficit e dívidas. Isso daqui é mais contábil e não econômico. Pessoal, então a gente vai finalizar aqui esse primeiro vídeo. A gente tratou basicamente então dos aspectos do orçamento. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou então dividir esse vídeo e a gente vai falar na próxima aula dos tipos de orçamento, que também vem despencando na hora do seu concurso público. Pessoal, tá gostando da aula? Não deixe de já dar aquele joinha, de se inscrever no canal e se tiver qualquer dúvida, pessoal, não deixe de colocar bem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.